Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, quando a besta que subiu da terra, a besta carneiro, que representa, é símbolo da igreja apóstata, a Igreja Católica Apostólica Romana, fez uma imagem, isto é, cópia é imagem, e incorporou toda a estrutura de poder e também toda a estrutura social, política, administrativa e religiosa da besta que subiu do mar e que representa, é símbolo, figura do Império Romano. Houve uma junção monossomática entre as duas, isto é, as duas se tornaram um só corpo, ou uma só besta. E tem mais, prestem atenção e reflitam. A Bíblia, a palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 13, versículo 2, diz que o dragão Satanás deu 3 presentes valiosíssimos à besta que subiu do mar, que representa o Império Romano. Quais foram esses 3 presentes? Primeiro, o dragão Satanás deu o seu trono. Segundo, o dragão Satanás deu o seu poder. Terceiro, o dragão Satanás deu grande poderio. O dragão Satanás deu ao seu queridinho, o Império Romano, o seu trono. O dragão Satanás deu ao seu queridinho o seu poder. O dragão Satanás deu ao seu queridinho grande poderio, isto é, domínio e autoridade sobre todas as nações. Ele amava, se é esta a palavra que podemos usar, o Império Romano. Como podem perceber, o Império Romano foi bastante prestigiado pelo dragão Satanás. Portanto, quando houve essa junção monossomática entre as duas, tornando as duas um só corpo, esses presentes que o dragão Satanás deu à primeira besta, Império Romano, passou a pertencer também à segunda besta, que representa a igreja apóstata, falsa, Igreja Católica Apostólica Romana. É por isso que o famoso professor universitário americano, autor de vários livros, historiador, Alexander Clarence Flick, em um dos seus livros, The Rise of the Medieval Church, escreveu com muita propriedade, abre aspas, a poderosa Igreja Católica se transformou no Império Romano batizado. A capital do Império Romano se transforma na capital do Império Religioso. A posição do sumo pontífice, que era dos imperadores e césares, passou a ser do Papa. Fecha aspas. Queridos irmãos e amigos, estão entendendo a sequência dos fatos? Uma orientação. É muito importante que os irmãos e amigos assistam atenciosamente os estudos anteriores.
Só sobre a besta que subiu do mar e da terra, temos 2 valiosíssimos estudos. Depois temos o estudo com o título A Imagem da Besta. Quem fez, como fez e por que fez. E agora esse estudo para fechar o capítulo 13 do livro de Apocalipse. Compartilhem, queridos irmãos e amigos. Nós não compactuamos com esses estudos hollywoodianos, fantasiosos, esdrúxulos, exóticos e sem respaldo bíblico e histórico que vemos muito na internet. O nosso compromisso, queridos irmãos amigos, é com a verdade. O apóstolo Paulo diz que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Entenderam? Vamos em frente. Após essa junção monossomática entre as 2 bestas, quando foi copiado e incorporado toda a estrutura de poder e também toda a estrutura social, política, administrativa e religiosa da primeira besta, tudo isso foi ajuntado, foi feito a diagramação e se transformou no sistema religioso católico, a imagem da besta. Sistema é um conjunto de elementos concretos e abstratos intelectualmente organizados. Em seguida, o que aconteceu? Qual é o próximo passo? Em seguida, a besta que sobe da terra e que representa a igreja apóstata, força, exige que todos adorem e obedeçam à imagem, à cópia que foi feita da estrutura do Império Romano e que é o sistema religioso católico. Cópia, imagem da estrutura do Império Romano, mais estrutura da Igreja Apóstata, Igreja Católica Apostólica Romana, acabou tudo se transformando no sistema religioso católico. Além disso, a segunda besta, que representa a igreja apóstata, obrigou todos a adorar e obedecer à imagem, à cópia que foi feita, que é o sistema religioso católico. Ela obrigou todos a terem um sinal na mão direita ou nas suas testas. Não é um sinal na mão direita e na testa. É um sinal na mão direita ou na testa. Ela obrigou. O que significa isso? O que significa isso? Preste atenção. Selar, marcar, assinalar na testa ou na testeira significa uma maneira figurada, metafórica. De uma maneira figurada, metafórica, guardar bem na mente e não esquecer. Vamos repetir. Selar, marcar, assinalar na testa ou na testeira significa de uma maneira figurada, metafórica, guardar bem na mente e não esquecer. Selar, marcar, assinalar na mão significa metaforicamente, figuradamente, trabalhar, divulgar, ensinar, colocar em prática. Nós temos um curto estudo no nosso canal com o título O que significa selar, marcar,
assinalar na testa, ou na testeira, ou na mão. Procurem em nosso canal. Compartilhem. Então, a besta que sobe da terra exige que todos guardem na mente, na memória, e coloquem em prática esse sistema religioso católico. Então a besta que sobe da terra exige, obriga que todos guardem na mente, na memória e coloquem em prática esse sistema religioso católico. E ninguém podia comprar, vender, levar uma vida normal se não guardasse na mente e colocasse em prática na sua vida cotidiana esse sistema religioso católico. Os que não obedeciam eram identificados e punidos financeiramente, fisicamente e na sua rotina de trabalho. Isso aconteceu muito na época do imperador Diocleciano, um imperador antes de Constantino I, e também na Inquisição. E os cristãos que eram fiéis a Deus e a sua palavra, e que não aceitavam as determinações da besta, eram perseguidos implacavelmente pela igreja apóstata, ou foram perseguidos implacavelmente pela igreja apóstata durante 1260 anos, onde foram usados práticas de terror e tortura terríveis. É isso mesmo, meus queridos irmãos e amigos. Os cristãos que eram fiéis a Deus e a sua palavra, e que não aceitaram as suas determinações, foram perseguidos implacavelmente pela igreja apóstata durante 1260 anos, onde foram usadas práticas de terror e tortura terríveis. A igreja apóstata passou a usar os mesmos métodos e até piores da qual ela foi vítima antes do imperador Constantino I. Esse sistema religioso católico, que é uma junção monossomática das duas bestas, recebeu um número, um código, 666. O que significa 666? É uma trindade humana, porque o homem foi criado no sexto dia, com o seu sistema religioso humano, falso, apócrifo, em oposição ao sistema elaborado pela Trindade Divina. O código 666 é uma trindade humana que faz oposição à Trindade Divina. Usando outras palavras, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo elaboraram lá no céu um conjunto de ensinamentos, um sistema religioso para a igreja chamado Evangelho. A besta, opondo-se a Deus, a Trindade Divina, elaborou um conjunto de ensinamentos, um sistema que é a imagem da besta, cujo número é 666. Trindade humana. Entenderam, meus queridos irmãos e amigos?
Fique com Deus. Fechamos o capítulo 13 do livro de Apocalipse. Estudem, que tenho certeza absoluta que vão adquirir muito conhecimento. Um grande abraço. Fiquem com Deus.